Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, seja muito bem-vindo a esse canal. E nesse vídeo, sem querer ser pretensioso, eu quero abordar um assunto que, na verdade, a maioria de nós escolhe ignorar. A maioria de nós escolhe não pensar muito sobre, que são os conflitos que a gente vive ao longo da nossa vida. É óbvio que, por uma questão lógica, a minha abordagem vai ser limitada aos anos de vida que eu vivi até hoje e o quão profundamente eu consegui pensar sobre isso. Certamente, ao longo dos anos que seguirão, se Deus assim o permitir, eu vou adquirir mais experiência e mais propriedade sobre o assunto, se, claro, me propor a continuar meditando e pensando sobre. Mas eu posso falar do que eu consegui deduzir, né, e enxergar até aqui. Talvez você se identifique, não sei. E o que seria esse conflito? Difícil falar sobre isso porque o ser humano ele vive uma enxurrada de aflições ao longo da sua vida, né? E elas vão mudando de forma ao longo da nossa existência, né? Alguns sofrem a angústia da morte, da perda, né, quando perdem alguém, ou até mesmo estão encarando a morte de perto, estão vivendo situações difíceis. Alguns vivem a angústia da sua vida secular, né, o que será do amanhã, o que farei da minha vida. Né? Alguns vivem situações difíceis, pesadas, no sentido pessoal mesmo, emocional, relacionamento e por aí vai. Né? Nós vivemos de angústia em angústia, essa aqui é a verdade. Existem os que fingem, os que tentam interpretar um estado de espírito sempre perfeito, sempre pleno. Mas é impossível. O ser humano ele vive de aflição em aflição. Não importa se você tem muito, se você tem pouco, se você tem uma família grande, se você tem uma família pequena, se você não tem família. Todos nós vivemos de angústia em angústia, ansiedade em ansiedade, porque o nosso conhecimento é tão limitado, ao nosso alcance, a nossa visão é muito limitada. Nós não sabemos o que nos espera amanhã. Né? O que hoje nos parece bom, amanhã pode se revelar algo terrível. Algo que pode vir até marcar a nossa vida para sempre. Um exemplo assim hipotético, raso. Suponha que você almeja passar num concurso público. Um concurso público que aos seus olhos vai ser a salvação da lavoura. Né? Você vai alcançar sua independência financeira, vai alcançar seus objetivos e o dinheiro, né, vai fluir bem. Ou você almeja ser um empresário, mas não um empresário qualquer, um empresário de sucesso. Você fala, que mal há nisso, né? Inclusive eu vou poder estar ajudando a minha família, dando condições melhores para minha família. A princípio você não vê mal nenhum. E talvez não haja. Não necessariamente algo desse tipo vai ser bom ou ruim. Depende do que vai se seguir depois. Porque nem tudo depende da gente. Talvez você vai falar assim, não, se eu souber administrar, se eu não me corromper, né, se eu me manter firme aos meus preceitos, então aquilo vai ser algo bom. Não necessariamente. Porque a gente não consegue controlar o que acontece além de nós mesmos. Muitas vezes a gente não controla o que acontece em nós, né? Os pensamentos que fluem, enfim. Vamos supor, você foi lá, alcançou esse objetivo, alcançou esse cargo público. Né? Você foi lá, passou, estudou e conseguiu. Mas aí o que acontece? O padrão da sua vida vai mudar. Né? Ou, se você não tinha carro, você vai passar a ter. Se você não tinha uma boa casa, você vai passar a ter. E suponha que por causa disso você venha a ser assaltado. Né? E você morra naquele assalto. Então, em tese, alcançar aquele patamar, no final gerou algo ruim, foi para a sua morte. Né? Que talvez se você não tivesse alcançado aquele patamar, isso não teria acontecido. Enfim, entenda que meu objetivo aqui não é trazer uma bad vibe, por assim dizer. Não é trazer más energias. Mas também não dá para a gente viver como se a gente estivesse saltitando em arco-íris. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e pessoas ruins. É claro que você pode muito bem passar no concurso, você pode muito bem se tornar um empresário e você se tornar uma pessoa filantropa, você ajudar na sua família, ajudar a quem te pede, a quem precisa, e com isso você esbanjar, né? Você alcançar pessoas com coisas boas, você interferir positivamente na vida de determinadas pessoas. Mas a verdade é que a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter o controle sobre isso. Por quê? Porque o que é bom e o que é ruim depende. Depende de muitos fatores. Por exemplo, alguém pode vir no sinal, como é comum aqui no Brasil, né, e pedir uma ajuda financeira, ou bater na sua porta e pedir uma ajuda financeira. Suponha que aquela pessoa ela tem uma boa intenção e ela realmente está precisando daquilo ali e é um momento ruim para ela, e você vai lá e dá uma boa quantia para aquela pessoa. Suponha que aquela pessoa te pegou num dia ótimo, onde tudo deu certo e você arrebentou uma grana e você está muito feliz e você realmente quer esbanjar, você fala, cara, eu sou muito grato pelo que aconteceu hoje, tá? Tô criando situações hipotéticas. Você vai lá e dá R$ 200 para aquela pessoa. Aquilo foi algo bom ou ruim? Depende.
Depende se aquela pessoa vai pegar usar aquilo para consumir drogas, né? Vai se afundar mais ainda no poço onde ela estava, ou se ela vai pegar aquilo e vai falar, cara, isso aqui é uma oportunidade, eu vou comprar uma parada para me comer e o resto eu vou comprar umas coisas para vender e vou fazer isso andar. Pode ser que aconteça, é possível, mas o fato é que sim, depende. O que acontece é que o ser humano tem o péssimo hábito de tornar as situações e as coisas do tamanho do seu entendimento. Ou seja, ele simplifica. Né? Ele simplesmente fala assim, bom, isso não me diz respeito, não cabe a mim. E agora é que eu quero trazer para o centro da coisa, que é quando diz respeito a nós mesmos. Né? O conflito que nós vivemos no nosso dia a dia, sobre o que é bom para nós, o que é ruim para nós. Nós crescemos numa sociedade onde nós somos condicionados a buscar um patamar meio que padronizado. Né? Você tem que trabalhar, você tem que ganhar bem, você tem que ter boas condições financeiras, então tudo te vai bem. Né? Nós crescemos, buscamos prioritariamente cuidar dessa área, né? Onde nós tentamos nos encaixar na sociedade de uma forma tal a ter algum tipo de destaque. Né? A gente está num patamar acima para que a gente tenha uma condição melhor, por assim dizer. E a maioria de nós investe seu tempo nisso, sua vida nisso, né? O início da sua vida, pelo menos, em se dedicar a isso. Só que existe uma frase que é muito interessante que diz o seguinte: diga-me onde está o seu coração e lá estará o seu tesouro. E aí que eu entro na parte do conflito, né? O que é bom? Em que devemos investir o nosso tempo? Em que devemos dedicar o nosso dia a dia? Principalmente para quem acredita, né, em Deus, acredita em Cristo, na existência de Cristo e em salvação e tudo isso. Essa fé faz com que pensar sobre isso seja muito mais conflitante, por assim dizer. Né? Nos deixa eternamente em conflito, porque pessoalmente nós queremos cuidar da nossa vida, nós queremos fazer o que todo mundo faz, queremos alcançar determinados patamares, traçar objetivos, alcançar esses objetivos, dar uma boa vida para nossa família e ter condições financeiras. Isso é o que todo mundo quer, isso é o que todo mundo almeja. Mas aí vem Jesus e diz: aquele que amar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida por amor a mim, terá a vida eterna. E também em outra parte vem Jesus em Mateus 6,25 e diz: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida, que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam e não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E se você parar para meditar só um pouquinho sobre esse versículo, você vai ver que ele é extremamente contraditório com a nossa vida, com as demandas da nossa vida, porque nós queremos o quê? Nós queremos desesperadamente granjear coisas, ou seja, juntar coisas, títulos, status, méritos, posições, é o que humanamente, né, se é esperado de nós, o que a sociedade espera de nós. Mas aí vem Jesus num contrassenso e diz isso. Aí você para meditar nisso e você, bom, chega à conclusão que obviamente Jesus não está falando para você ficar sentado olhando para o céu que a comida vai vir e a bebida vai vir. Obviamente ele não está falando isso. Mas obviamente ele não está concordando com o ideal de vida que nos é proposto, né, desde o nosso nascimento aí pela sociedade, pelos nossos pais e por assim em diante. Ele não está concordando com isso, que a gente não deve se preocupar, a gente não deve ficar ansioso, olha, eu preciso, e eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, porque eu preciso, e eu preciso vestir aquilo, eu preciso morar em tal lugar, eu preciso ter tal coisa. Obviamente ele não está concordando com isso também nessa frase, isso fica implícito. E aí que entra o maior conflito que alguém que já meditou sobre isso pode ter. Como eu posso conciliar, como eu posso conviver ao mesmo tempo nesta sociedade, nesta vida que é temporal, que é passageira, sem, de maneira nenhuma, negar os meus preceitos, os meus conceitos de verdade, em fé, em Cristo, naquilo que eu acredito ser o eterno. Como eu posso conciliar esses dois? Como eu posso viver em comunhão com essas duas realidades e seguir a minha vida de modo a ter uma vida plena? Bom, a minha teoria até agora é que não tem como. Porque como bem Paulo disse, né, e eu acho que cabe nesse contexto, em Romanos 7,18 ele diz o seguinte: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem,
eu não consigo fazê-lo. E no 19 ele continua: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. A princípio pode causar um pouco de estranheza tentar encaixar esse versículo nesse entendimento da coisa. Mas aqui Paulo está relatando justamente o conflito que nós vivemos entre as nossas inclinações eternas, aquilo que provém da nossa origem, da nossa alma, do nosso âmago, né? Aquilo que nós queremos fazer, ou seja, todos nós queremos um propósito, todos nós queremos cumprir a nossa missão. Isso vem da nossa essência existencial. Mas humanamente vivemos em conflito. Vivemos em conflito tentando satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos egoísmos, né? Onde nós queremos cada vez mais para nós mesmos. E por que isso? Porque existe um vazio eterno, um vazio eterno que nunca é preenchido. Quem nunca experimentou a sensação de alcançar algo que se almejava muito? Ao alcançar determinado objetivo, você estaria pleno, estaria muito feliz. Para uns isso vai significar a conquista de algo material, para outros profissional. Né? Talvez você fale, nossa, se eu conseguir isso, isso vai ser o auge da minha vida e eu vou estar muito feliz e muito pleno. E a verdade é o seguinte, muitas pessoas hoje, talvez você, eu, sonham em ser um empresário de sucesso, ter uma empresa de sucesso. Mas a verdade é que existem muitos empresários de sucesso que estão agora, nesse momento, fazendo terapia, né, lutando contra a vontade de se suicidar, extremamente depressivos, tomando um remédio atrás do outro. Ou, em outros casos, se entupindo de trabalho para não pensar na sua vida, de bebida, usando drogas. Aí talvez você pense, não, mas eu sou diferente, porque se eu chegasse naquele patamar, eu não passaria por isso. E eu vou te dizer, eu suponho, não vou afirmar, suponho que isso seja arrogância. Porque talvez você não passe pelo problema da bebida, talvez você não passe pelo problema das drogas, mas aí você vai passar pelo problema sentimental, você vai passar pelo vazio espiritual, enfim, cada um vai ter um processo, porque cada um vai encarar a situação de uma determinada forma. Onde isso confirma um fato, o ser humano ele está sempre vazio. Ele está sempre querendo algo que ele não tem. Ele sempre acha que na próxima esquina, que na próxima situação, nesse próximo relacionamento, nesse emprego, então aí sim vai estar tudo nos eixos, vai estar tudo perfeito. Enfim, você não é obrigado a concordar comigo. Eu gostaria, no mínimo, que esse vídeo te fizesse pensar como me fez pensar, porque eu, assim como todo mundo, almejo coisas, tenho objetivos. Só que eu parei para perceber que alguns objetivos eu alcancei. E eu passei a meditar como eu me sentia antes de alcançar esses objetivos. Era sempre aquele sentimento, bom, se eu alcançar isso, se eu conseguir isso, então finalmente eu vou estar pleno. Mas o vazio existencial, aquele que tem a ver com o seu propósito de existência, o seu propósito de criação, ele continua. Porque falta algo que eu aprendi ao longo desses anos, que eu sempre achei que seria a próxima conquista, né? Quando eu era mais jovem, quando você é criança, você acha que é um videogame, algo que aquilo que vai ser, cara, vai ser a coisa mais legal do mundo, e quando você é mais jovem, a conquista do carro, e por aí vai, e você vai botando, não, e se eu conseguir aquilo, e sempre é o que virá, o que virá, o que virá, o que virá, isso vai me preencher, isso vai me tornar pleno, isso vai me tornar feliz, é aquilo. E, né, e como você não alcança com aquilo, você diz, não, mas é porque é o próximo, não é porque, mas é aquilo. Mas a verdade é que enquanto a gente não se dedicar a buscar o nosso real propósito, a nossa real missão de existência em Deus, esse vazio vai persistir. O problema é que existe o fator tempo, né? Nós temos um tempo limitado para fazer isso. Nós temos um tempo limitado para perceber isso. Aliás, tem uma música que fala meio que indiretamente sobre isso, que é a música Paciência, do Lenine. Será que temos tempo para perder? Quanto tempo a gente leva para perceber que a vida é rara? Quanto tempo a gente leva para perceber que a vida é muito mais do que o corpo, muito mais do que o que se come, muito mais do que o que se veste, muito mais do que o que se tem, muito mais do que o que se é, humanamente falando? Quanto tempo a gente leva para perceber isso? E o pior, perceber não é o final da jornada. Você percebe, você geralmente fica mais angustiado, porque agora você viu algo que você jamais tinha visto antes. E aí tem uma frase que, pelo menos aonde eu vi, estava atribuída a Einstein, não sei se é dele, que diz que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Então você viu algo, você percebeu algo, você não consegue desver isso, né? Você não consegue deixar de saber daquela verdade. Então, isso te traz mais angústia, porque agora você sabe que a vida não pode ser só isso, a vida não é só isso e tal, eu preciso fazer algo, só que você não sabe nem por onde começar. E é aí onde algumas pessoas entram num conflito tão profundo que entram numa depressão tenebrosa, uma depressão profunda,
né, uma crise existencial profunda, porque ela sabe que a vida é muito mais do que aquilo que tem sido oferecido a ela, né, pelo coletivo, mas ao mesmo tempo ela não sabe como alcançar isso. Enfim, o vídeo já está ficando longo, mas a minha resposta para isso, porque até agora eu só levantei perguntas, a minha resposta para isso é meio clichê, né? Pelo menos nos tempos atuais ela é um pouco clichê, e é o seguinte: se você é espiritual ou não, eu não sei. Se você acredita em Deus ou não, eu não sei. Mas, mesmo não acreditando muito de início, ou tendo a sua fé abalada, eu proponho que dê uma chance para Cristo. Porque num mundo de tantas incertezas, num mundo de tantos pontos de interrogação, de tantas dificuldades, de tantos altos e baixos, ele foi e tem sido a luz para muitos, né? Ele tem sido o norte para muitos. Entenda que pessoas, muitas pessoas morreram por acreditar em Cristo. Muitas pessoas deram as suas vidas por acreditar em Cristo. Eu sei que muitas pessoas intelectuais tentam transformar essas pessoas em pessoas puramente tolas, né? Pessoas de baixo QI, de baixo entendimento, para explicar de alguma forma que nada disso é real, que não passa de um conto de fadas. Mas a verdade é que se você está num ponto onde você está muito mal existencialmente, muito mal pessoalmente, né, é como uma doença. Se você está muito doente, com muita dor, chega um ponto onde você está disposto a experimentar qualquer remédio, né? Você está disposto a experimentar qualquer tipo de solução para que aquela dor passe. E da mesma forma é essa dor, esse vazio na alma. Porque quando a gente começa a perceber isso, ele só aumenta, porque você vai vendo o quão profundo isso é, né? Aí é que entram as depressões, como eu disse, profundas, remédios e mais remédios, remédio para dormir, remédio para ansiedade. Enfim, como eu disse, no meio de tantas perguntas que eu levantei, a única resposta que eu tenho para dar é Cristo. Experimente conhecê-lo, experimente bater nessa porta, experimente buscar respostas nele. Mas de verdade, com seriedade. Quando a gente está doente e a gente busca o médico, pessoas como eu, por exemplo, que detestam ir no médico, mas quando eu estou muito mal, e eu chego ao ponto de ir no médico, é porque eu já perdi a esperança de que aquilo vai passar por conta própria, né? Eu vou no médico é porque eu já sei que a parada é séria. Então eu sigo à risca aquele tratamento. Eu reluto muito em ir, mas quando eu vou, eu sigo à risca, né? Tantos dias tomando remédio, eu fico tantos dias tomando remédio. Como eu disse, eu detesto ir. Quem me conhece, se alguém que me conhece ver esse vídeo vai falar, pô, mas o cara não gosta de ir no médico. Eu não gosto. Mas quando eu vou, é porque a coisa está muito ruim e eu já estou tão desesperado que eu vou tomar tudo ali o que ele me der. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu vou levar a sério. Vou levar a sério aquele tratamento. Da mesma forma, quando eu digo busque Cristo, busque com seriedade. Mesmo que você a princípio não acredite, busque como se você estivesse indo realmente encontrar alguém, encontrar algo, encontrar a sua resposta. Porque até onde eu pude ver, observando a vida de outras pessoas, pessoas mais velhas, esse vazio, essa inquietude quanto ao seu propósito, quanto à sua missão, ela não vai passar por meios humanos. Não existe nada assim que você possa fazer que vá, pronto, agora eu consegui. Enfim, se Cristo pode ser uma solução, por que não, né? O que você tem a perder? E de qualquer forma, se você chegou até o ponto de ver essa parte do vídeo, ao menos medite sobre isso, tá? Porque a forma como vemos o mundo pode mudar o mundo em que vivemos. O nosso meio pode mudar a nós, o nosso entorno, as pessoas que nós alcançamos. Então saiba que a percepção errada da vida pode causar danos catastróficos para você e para outros. É isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Valeu, até a próxima e fui.